Caro Sr. Vernon, aceitamos o fato de que nós tivemos que sacrificar um sábado inteiro na detenção pelo que fizemos de errado. Se é que o que fizemos foi errado. Mas acho uma loucura você nos fazer escrever um texto dizendo o que pensamos sobre nós mesmos. Você não se importa. Você nos enxerga como deseja nos enxergar, nos termos mais simples e nas definições mais convenientes. Você nos enxerga como um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso, correto? Essa é a maneira que nos víamos às 7 horas da manhã. Passamos por uma lavagem cerebral. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Buenas. Eu sou a Amanda e junto comigo estão a Bel, a Bia, a Gi, a Maia e a Lena. Hoje nós vamos falar sobre as questões de valores morais no filme O Clube dos Cinco e como esse filme ele continua repercutindo até os dias de hoje. Eu vou passar agora para a Maia, que vai falar um pouco do enredo do filme. Oi, gente, eu sou a Maia e eu vou contar pra vocês o enredo do filme do Clube dos Cinco. Então eu sugiro que se vocês não viram o filme ainda e têm interesse, pausa esse vídeo agora, assiste o filme e quando vocês terminarem, vocês voltam pra ver nossa análise, pode ser? Bem, O Clube dos Cinco foi um filme lançado em 1985, tem o título original como The Breakfast Club em inglês, foi dirigido por John Hughes e é um filme de comédia e drama. O filme vai contar a história de 5 adolescentes que estudam na mesma escola e apesar de eles se conhecerem, eles não andam juntos, eles não são amigos por serem extremamente diferentes uns dos outros. Desde o início do filme, a gente já consegue entender que os personagens têm uma relação problemática com os pais e na primeira cena eles mostram realmente os pais deixando cada personagem na frente da escola para que então eles pudessem cumprir uma detenção de 8 horas que foi imposta pelo diretor por causa de problemas que aconteceram alguns dias atrás. O diretor também impõe que eles escrevam durante essas 8 horas uma redação que conte quem eles são realmente. A Claire, a princesinha do filme, vai ser a primeira personagem que vai ter o seu motivo de estar em detenção revelado quando o pai dela cita que ela tentou matar a aula para fazer compras. Os outros motivos dos outros personagens vão ser citados ao longo do filme quando eles começam a se aproximar e a conversar. Entretanto, antes que isso aconteça, eles vão passar por várias brigas e discussões entre eles e até mesmo com o próprio diretor, que vai passar o filme inteiro vigiando a detenção. A maior parte das brigas vai ser gerada pelo protagonista John Blender, que é o criminoso da turma. Ele é extremamente encrenqueiro e ele adora provocar as pessoas. O John vai fazer com que o filme flua de maneira engraçada e turbulenta, porque ele vai colocar os outros 4 personagens envolvidos nas suas brincadeiras e provocações contra o diretor, que é o Sr. Vernon, que é um homem extremamente autoritário e que abusa do seu poder, chegando até mesmo a ameaçar bater no John caso ele não obedecesse suas ordens. Conforme o decorrer do filme, os 5 personagens acabam desabafando uns com os outros sobre como as aparências enganam e que eles não estavam nem um pouco felizes com a vida que eles estavam levando. Dentre os 5, os personagens que mais demoram a se abrir é a Alison, a esquisita, e o Brian, o nerd. O Andrew, que é o atleta do grupo, vai ser o segundo personagem a revelar o motivo pelo qual ele está na detenção. Ele vai contar que ele colou a bunda de um dos colegas de classe na cadeira e ele só fez isso porque ele queria que seu pai se orgulhasse dele, fazendo com que ele deixasse de ter a imagem de garoto bonzinho, já que seu pai fazia várias brincadeiras na escola. Só que ele acaba se sentindo muito mal porque ele não queria ter feito aquilo. Já o Brian explica que ele só estava na detenção porque ele tinha escondido um sinalizador dentro do seu armário para que depois da aula ele pudesse se matar, já que ele tirou 0 na matéria que ele deduzia ser a mais fácil. Ele também conta que ele só foi pego porque o sinalizador acabou explodindo dentro do armário dele. Nessa conversa com o grupo, o Brian também desabafa que por ele ser extremamente inteligente, as pessoas ao seu redor acabaram depositando muita expectativa em cima dele. E quando ele tirou esse 0, ele sentiu como se todas essas pessoas estivessem desapontadas com ele. A Alison é a última personagem a contar sobre o que aconteceu com ela, já que o John Blender acaba não revelando o motivo pelo qual ele está na detenção, dando a entender que aquilo fazia parte da sua rotina. E ela vai contar que, na verdade, ela não fez nada pra estar ali. Ela só estava entediada em casa, mas que resolveu mentir pros pais pra poder ter alguma coisa pra fazer. O que justifica outras 2 partes do filme, já que ela fala que ela é uma mentirosa compulsiva e que ela tem vários problemas com os pais dela, querendo, a maior parte das vezes, fugir de casa. Depois de tanta confusão, o final do filme vai mostrar a conexão e a amizade que os 5 personagens acabaram formando naquele sábado, mas que, segundo eles, não duraria nem até segunda de manhã, já que cada personagem tinha um papel social a cumprir dentro da escola, tirando a Alison e o Brian. Só que eles achavam que essa junção de grupos não seria uma boa ideia e que isso ia acabar pegando mal para cada um deles.
Lembra daquela redação que o Vernon pede para que os 5 alunos escrevam durante as 8 horas de detenção? Então, o único que escreve aquela redação é o Brian, e ele ainda faz de uma maneira que critica a visão que o diretor tem sobre eles. Essa carta, inclusive, inicia e finaliza a narração do filme. E mesmo que os 5 personagens não tenham concordado entre si para continuarem uma amizade, a Claire acaba formando um par romântico com John Blender no final e a Alison acaba ficando com Andrew. Ok, agora a gente vai passar para Helena, que vai falar um pouco dos valores morais do nosso protagonista. Obrigada, Amanda. Eu tô aqui para falar dos valores morais do protagonista Bender, de O Clube dos Cinco. E a gente já vê desde o início de que ele tem a característica de um valentão, de um fora da lei, um caso perdido. E isso é muito comprovado, né? Tipo, é mostrado no filme a partir de atitudes deles, fala e tudo mais. Uma das primeiras cenas é quando ele vai e fecha a porta da biblioteca, sendo que o diretor deixou claro que não podia, e até que os amigos dele tipo, disfarçam de que caiu sozinho, mas que na verdade não era isso. O Bender ainda passa a ideia ainda de que ele é um valentão com algumas atitudes dele ao longo do filme. Como, por exemplo, aceitar 2 meses de detenção pelo diretor, assim, e ficar provocando cada vez mais, e todos os amigos dele aflitos lá em volta. Outra atitude é sempre ficar provocando... Outra atitude dele é sempre ficar provocando a Claire e o John. Na verdade, sempre provocando a Claire e o Andrew. E também dele mostrar que ele tem uma faca com ele. Ele sempre anda com isso quando o Andrew arranja briga com ele. Isso, além de comprovar de que ele quer manter esses status de ser um valentão e de andar com uma faca com ele, também pode ser relacionado com a questão de ele ter uma má relação com os pais, principalmente com o pai dele, que ele deixa claro que ele sofreu violência, tendo uma marca de charuto no braço dele. Isso também pode ser para algum momento de defesa, o que mostra que ele também tem essa preocupação de que pode acontecer alguma coisa. Existem 2 momentos específicos do filme que a gente pode ver um pouco mais a profundidade do Bender e que ele mantém os status, mas ele ainda é muito sensível e tem marcas do seu passado, principalmente em relação aos pais, em 2 cenas. A primeira é quando ele termina de arranjar a briga com o Andrews, ele briga lá com o Andrews, e ele vai se isolar lá no fundo da biblioteca e tem um close na cara do personagem, e que a gente percebe que ele tá sofrendo ali, que ele não quer passar essa questão mais sentimental para os colegas dele naquele momento, mesmo que ele tenha e que ele tenha as questões dele. Outra cena é quando o diretor prende ele num tipo de uma salinha diferente para não ficar com os outros personagens. E nessa cena o diretor pede pro Bender bater na cara dele. O Bender fica com uma cara de assustado e meio paralisado, o que isso pode ter relação com a relação do pai dele, né, de uma relação um pouco mais violenta e que ele não consegue reagir. O que, se você pensar nos status, você já pensaria que ele iria reagir, iria sim bater no diretor, mas ele não faz, mostrando que o trauma dele com os pais é muito mais forte. Bem, quando ele decide levar todo mundo lá pro armário dele pra pegar maconha, só que eles passam por um caminho que não dá certo e eles iam ser sim pegos pelo diretor. O Bender decide se arriscar e ser pego pelo diretor do que deixar todo o grupo ficar mais um tempo de detenção, sendo que ele sabe que isso vai pegar muito mal pros outros personagens, no status deles da escola. Então ele se arrisca, já que ele já tem essa característica de ser valentão e de ser um fora da lei. Então ele, na verdade, só continua, mas ainda assim com uma ação boa. No final do filme, a gente percebe que os personagens se conectam a partir de terem questões muito semelhantes em relação aos pais. De ter esse problema seríssimo e de gostarem da escola, mas também nem tanto. Nesses momentos, você vê que o Bender não fala muito, ele apenas escuta o que os outros estão falando, porque é um momento. No final do filme, a gente pode concluir que mesmo que ele passe esse status de valentão, ele tem sim algo por trás, ele sim tem um trauma, ele sim tem problemas muito mais sérios que ele passa como sendo uma coisa de eu sou fodão, mas que na verdade é uma coisa muito complexa e que realmente afeta ele psicologicamente e até em certas atitudes isso muda o que ele faria. A gente pode perceber que tudo isso afeta sim o personagem, que questão com os pais podem afetar sua personalidade e o jeito que você vai agir. Legal! Agora a gente vai passar para a Bia, que vai discutir um pouco sobre os valores morais dos coadjuvantes.
Oi gente, eu sou a Bia. Eu vou falar um pouco sobre o valor moral dos coadjuvantes, começando com a Claire, a princesa. A Claire é muito mimada pelos pais dela, a gente já percebe isso na primeira cena, quando ela chega na escola de carro com o pai dela, e ela fica super brava com ele por ele não ter conseguido tirar ela dessa situação. E aí a gente percebe que ele geralmente faz tudo o que ela quer, mas que dessa vez ele não conseguiu tirar ela da detenção. A gente também descobre que ela foi parar na detenção porque ela matou a aula para ir no shopping fazer compras. Então, tanto nessa cena quanto em outros momentos do filme, a gente percebe um certo ar de futilidade vindo dela. Outra coisa que eu acho que marcou muito também nessa cena, nessa primeira cena, né, foi que ela falou que ela não era defeituosa e que ela não devia estar lá. Ela continua insistindo que ela não fez nada de errado e que ela não merecia estar na detenção. Outro ponto dela também é que ela tenta sempre manter as aparências, muito pela pressão que ela sofre dos amigos para ser perfeito o tempo inteiro. No Andrew, que é o atleta, a gente vê muita pressão vindo da parte do pai dele. O pai dele pressiona muito ele para ser o melhor jogador e sempre jogar bem, independente de qualquer coisa. Ele vai parar na detenção porque ele praticou bullying com outro menino e ele fez isso simplesmente para agradar o pai dele e não porque ele queria. A gente já consegue ver na primeira cena também, quando ele chega de carro com o pai fala que foi um erro ele ter sido pego, mas não a brincadeira em si que ele fez com o menino, que não é brincadeira, mas que ele considera como uma brincadeira. A gente já consegue ver mais ou menos um pouco dos valores do pai dele, né? Já na Alison, que é o caso perdido, a gente vê ela como uma pessoa triste. Ela não recebe atenção nenhuma dos pais, isso a gente já percebe também na primeira cena. Quando ela chega na escola, ela simplesmente fecha a porta do carro e os pais vão embora, sem nenhum afeto, sem nenhum carinho, e é isso, é uma relação super seca. Ela demora bastante para falar, quando a gente ouve a voz dela já passou um certo tempo do filme, e eu acho que o que marca muito da Alison são as situações estranhas que ela faz durante o dia da detenção. Quando ela tá desenhando e aí de repente ela começa a coçar a cabeça pra cair, eu não sei se são caspas, assim, pra fazer como se fosse neve no desenho. Depois quando ela faz o lanche dela, ela coloca algumas coisas no lanche que eu já vi várias vezes o filme, eu não entendo o que é aquilo até hoje. E também quando ela prende assim o dedo com a linha, sabe, ela fica prendendo tanto a circulação dela que o dedo dela fica roxo. E a gente também descobre que ela foi parar na detenção simplesmente... Na verdade, ela não foi parar na detenção, né? Ela simplesmente foi pra detenção porque ela não tinha nada melhor pra fazer. Ela simplesmente falou, não tenho nada pra fazer, não tenho nada melhor pra fazer no caso, né? E eu vou pra escola ficar na detenção, e é isso. Já no Brian, que é o cérebro, a gente já percebe também na primeira cena a pressão que vem dos pais dele, para ele tirar notas boas e para ele sempre ser o melhor aluno. A gente descobre que ele foi parar na detenção porque ele tirou um F e ele ficou tão apavorado com aquela nota, com medo do que os pais falariam, do que eles fariam com ele, que ele tentou se matar. E a detenção mesmo, o que causou mesmo a detenção dele foi que um sinalizador disparou no armário dele. Eu acho assim, quando ele fala isso, eu acho um momento muito triste do filme. E é um momento muito delicado também. Acho que o que vem do Brian é que ele sempre tem que ser perfeito, não pode cometer erros. Assim como a Claire, só que a Claire, a gente vê mais isso numa aparência física e comportamental. Já no Brian, a gente vê isso de uma forma mais acadêmica. A gente vê que ele tem que ser perfeito sempre nas notas, nos trabalhos e, enfim, na vida acadêmica dele, né? E é isso. Acho que todos os personagens, de alguma forma, tentam representar a pressão que eles sofrem e o que isso causa em cada um deles. É isso. Para finalizar essa sessão dos personagens, a Bel vai falar sobre o nosso antagonista.
Olá, Amanda. Olá, meninas. Olá, pessoal. Eu vou falar sobre o antagonista do filme, que é o diretor Richard Vernon. Esse personagem está presente desde o início do filme, já que ele está encarregado de punir os alunos na detenção naquele sábado. E desde o início a gente pode perceber que ele é uma pessoa muito sádica, extremamente interessada em punir aquelas pessoas, e ele se diverte com aquilo. Por mais que ele seja o diretor e ele tenha esse compromisso com a ética e com a profissão dele, em muitas cenas ele mostra que ele, na realidade, ele não liga para o que os outros vão pensar, ele não liga na opinião dos outros. Ele apenas se importa com o que ele acha certo e com os critérios que ele já tem estabelecido do que é o adequado e do que é o errado. Podemos ver essas atitudes em cenas como aquela que ele vai ver os arquivos confidenciais, ele acaba sendo pego pelo faxineiro e ele tenta subornar o faxineiro, nas cenas que ele tranca o aluno dentro de um armário e fica ameaçando o aluno, pedindo para o aluno bater nele, fazendo chantagem emocional com esse aluno. Em outras cenas que ele culpa um aluno, ele faz perseguição com aquele aluno porque ele simplesmente não foi com a cara daquele aluno, sendo que há fatos que comprovam que não foi só esse aluno em específico, mas pelo fato dele acreditar que ele precisa punir aquele por algum motivo pessoal, ele simplesmente faz o que ele bem entender e o que ele achar certo para punir aquela pessoa. Por fim, a Gi vai contar algumas referências que a gente pode ver a esse filme em outras obras. Obrigada, Amanda. Oi, pessoal. Meu nome é Giovana e hoje eu vou estar falando sobre a relevância do Clube dos Cinco na atualidade e suas referências. Bom, um ponto muito importante ressaltar sobre o filme são os estereótipos que os personagens têm um com os outros e que nós, como eles, também temos. John Hughes, o diretor, expõe esses estereótipos e preconceitos que temos na sociedade desde seu início, na escola. Os estereótipos da princesa, do atleta, do nerd, da estranha e do marginal. E pra mim é por isso que o Clube dos Cinco continua tão relevante hoje em dia. Tem poucos filmes que estiveram dispostos e conseguiram falar sobre os jovens e seus problemas, suas essências, como o Clube dos Cinco faz. Além disso, esse filme se tornou um grande ponto da cultura pop, indo de posters e quadros a referência em outros projetos audiovisuais. Desde filmes infantis, como o da Disney Lemonade Mouth, tem uma cena na detenção que relembra muito ao Clube dos Cinco, ou a série da Nickelodeon Brilhante Victoria, que teve um episódio inteiro em homenagem ao Clube dos Cinco. Depois tiveram mais séries que fizeram episódios desse jeito, como Community, que fez o primeiro episódio da série, uma grande homenagem ao clássico cult, ou Sex Education, que recentemente, na sua nova temporada, fez um episódio centrado nas personagens femininas do estilo Clube dos Cinco, nelas na detenção, falando sobre tópicos super importantes como assédio sexual. Ainda ocorre referências ao Clube dos Cinco, como em filmes A Mentira, A Escolha Perfeita, Bumblebee, Power Rangers, indo até videoclipes de bandas americanas como Echo Smith, sua música Come Together, ou Mr. Ives, que fez referência ao filme em seu videoclipe de Reflections. Sem falar do próprio pôster, que já foi recriado milhares de vezes, sendo em outros filmes, como Homem-Aranha de Volta ao Lar, ou pro próprio Fuzz, que nem eu, que já recriei esse pôster 1001 vezes. Ainda temos Deadly Class, I Am Not Okay With This, It, Gravity Falls, Stranger Things, Jogador número 1, chegando até a polêmica Riverdale, que fez um episódio em homenagem ao filme, sendo que um dos personagens da série é interpretado pela Molly Ringwald, a nossa eterna Claire. Chegando ao final da minha análise, um ponto que eu quero muito ressaltar é a música. Don't You Forget About Me tocava enquanto os cinco saíam da detenção e Vernon lia a carta escrita por Brian e os novos amigos se despediam, ou até mesmo mais que amigos, como pode-se ver no final do filme, e Bender caminha pelo campo de futebol fazendo aquele icônico gesto com o punho que se tornou referência, uma própria referência desse filme. Mas, para finalizar, uma pequena análise que podemos fazer dessa música da banda Simple Minds é que ela é um complemento da redação. Eles passaram por muita coisa naquela tarde de sábado, 24 de março de 1984, que para voltar a serem estranhos na segunda-feira, a não falarem, parece até impossível para nós.
No filme, eles mesmos discutem sobre isso, sendo que Brian e Allison são os únicos que falaram que se eles os vissem nos corredores, não iriam se ignorar ou seguir em frente. Para mim, a música é um pedido. Você me reconheceria? Me chamaria pelo nome ou continuaria a andar? Não se esqueça de mim. Caro Sr. Vernon, aceitamos o fato de que nós tivemos que sacrificar um sábado inteiro na detenção pelo que fizemos de errado. Mas acho que você está louco por nos fazer escrever um texto dizendo o que pensamos sobre nós mesmos. Você nos enxerga como você deseja nos enxergar. Em termos mais simples, com as definições mais convenientes. Mas o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro, um atleta, um caso perdido, uma princesa e um criminoso. Isso responde a sua pergunta? Sinceramente, o Clube dos 5.